Em nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez de volta ao nosso programa I'lamil Islam, com o nosso Ustad Sheikh Ismail Hafidhahullah, que Allah o preserve e que o mantenha vivo e saudável. E Ustad, hoje nós queremos falar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quem é Muhammad? Numa primeira fase, sabemos que é um homem, mas que tipo de homem? Assalamu alaikum. A pergunta está no ar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu quando ouço alguém me fazer a pergunta sobre o meu Nabi, o teu Nabi, o Nabi de todos, lágrimas escorrem nos meus olhos, porque talvez a gramática portuguesa é tão pobre ao ponto de não conter palavras de descrever quem foi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o termo Muhammad provém de um verbo chamado Ahmad, louvado. O louvado em que sentido? Em todos os aspectos. Ahmad ou Muhammad significa aquele que louva Allah subhanahu wa ta'ala. Até os malaicas mandavam salam ou mandam salatu ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam. Exatamente. Este é o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vejamos só falar um pouco sobre o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ele nasceu na cidade de Meca. Nasceu na cidade de Meca. A sua mãe chamava-se Amina e o seu pai chamava-se Abdullah. A sua mãe morreu ainda na infância, quando ele tinha por aí 4 anos de idade. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nasceu Yawm al-Ithnain, numa segunda-feira, como ittifaq al-ulama. Todos os alimos estão unânimes disso, que Nabi nasceu numa segunda-feira. De Am al-Fil, no ano dos elefantes. Elefantes por quê? Porque vocês sabem do acontecimento do Abraham, a história de Ababil, não é? Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Não te lembra, Muhammad, como é que nós tratamos o Senhor dos elefantes? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijarat ila akhir al-aya. Foi no mesmo ano que aconteceu aquela situação em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Portanto, como vê no livro de Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: minha mãe sonhou quando estava de barriga, essa barriga do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? Uma luz a brilhar nas Arábias todas. Era uma sinalização, não é? Que ele ia nascer um homem honrado, que é quem? Muhammad bin Abdullah bin Abd Manaf ila akhir. Este é o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Muhammad surgiu quando foi lhe perguntado: como é que você surgiu como Nabi? O profeta sallallahu disse: o dua do meu pai Ibrahim alaihi salatu wassalam. O dua está no Coran: Rabbana wab'ath fihim rasula. O Allah envia dentre nós, ou na minha família, rasula, um mensageiro. E Allah enviou o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Com 4 anos, Nabi sallallahu alaihi wasallam, a sua mãe morreu, órfão de pai e mãe. O seu pai, aliás,
morreu ainda mesmo quando ele estava na barriga da sua mãe. Ele não viu o seu pai. Outros dizem quando ele tinha 2 anos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam cresce com seu tio, seu avô, não é? Vocês sabem, Abu Talib foi quem criou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o Nabi sallam, aos 4 anos depois da mãe morrer, há uma senhora que o criou, chamava-se Halima. E é dali onde ele sofreu uma operação. Jibril veio, não é? E abriu o seu peito e retirou o seu coração e limpou e devolveu de novo. Outra vez que foi aberto o peito do profeta Salama foi quando Jibril veio lhe buscar para no Mi'raj. Como Nabi Salama diz, Thumma fashaqqa sadri. Jibril abriu o meu peito e lavou com água de Zamzam. Thumma atbaqahu. E depois fechou. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam sofreu uma operação quando era ainda pequeno. Qual é a prova disso? Muitos alimos dizem não há prova que o Nabi foi operado. Mas Anas ibn Malik, ele diz: Kuntu ara al-makhito fi sadr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Eu vi reflexos de agulha que passou no peito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Significa, não resta dúvida que o Nabi sallallahu também foi operado. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam cresceu desta maneira, não é? Vocês sabem, a história é muito longa, não é? Do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas vocês sabem que o Nabi sallallahu sempre foi protegido. Mesmo antes de ser Nabi, Allah protegeu a ele de cometer qualquer idolatria, não é? Mesmo aquelas pessoas quando adoravam ídolos, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca teria adorado ídolos. Depois de 40 anos, aliás, ele depois foi se casar com uma mulher chamada Khadija bint Khuwailid. A Khadija era uma mulher muito rica. Casou com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Khadija bint Khuwailid. Primeiro era gerente dela. E ele fez um trabalho excelente. Não é? Allah fez casar a Khadija ao Nabi para que a Khadija, sendo alguém de dinheiro, pudesse ajudar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso, quando alguém quisesse falar mal da Khadija depois da sua morte, Nabi dizia: não fale mal de Khadija. Amanat idha kafari an-nas. Khadija trouxe iman em mim quando as pessoas rejeitaram-me. Khadija apoiou-me quando eu precisava do seu amparo. Khadija abraçou-me quando eu precisava do seu consolo. São essas mulheres que nós precisamos quando nós temos problemas graves. A vida é feita de intempéries. Innama al-yusri yusra. E se acontecer uma intempérie, nós temos que cair no colo das nossas esposas para nos apoiarem. É essas mulheres que o Islã recomenda para os muçulmanos. Mulher que quando o marido está triste, vira aquela tristeza também para ela. Mulher que aconselha o marido na prática do bem. Essa mulher não foi senão Khadija bint Khuwailid, a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aos 40 anos, Allah guiou o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Foi aonde? Naquela caverna, como vocês sabem. Foi no mês de Ramadã, numa noite chamada Laylatul Qadr, como vocês sabem. E Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril veio e disse ao Nabi sallallahu alaihi wasallam: Iqra, leia. O Nabi disse: Ma ana biqari. Eu não sei ler. Disse: Iqra, leia. O Nabi disse: Ma ana biqari. A terceira vez apertou o profeta e disse: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Foram primeiros versículos, 5 primeiros versículos de Surah Al-Alaq, foram esses que foram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, Sheikh, Muhammad como profeta, queremos falar
do seu comportamento. Porque nós sabemos que muitas das vezes dizemos assim, na gíria popular, órfãos em algum momento crescem mal educados, órfão não tem uma educação assim porque não teve aquele acompanhamento dos pais. Mas Muhammad como órfão primeiro, depois como Nabi. Temos que perceber que o Muhammad estava a ser educado por Allah subhanahu wa ta'ala. Pois. É humano, sim. Mesmo antes da profecia. Sim. É humano, sim. Mas já havia plano de fazer o quê? Do Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ser quê? Profeta. Nabi. Não é? Não estamos a dizer aquilo que os bidatis andam a falar, que o nome de Muhammad estava escrito no Arshi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adamo perguntou quem é esse Muhammad, não sei o quê. Não é isso. Isso é batil. Mas Allah já tinha esse plano de o último mensageiro ser quê? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah escolhe um homem dentre as pessoas e dava o quê? A profecia. Então, o Muhammad como pessoa foi uma pessoa espetacular. Visto que os ambiais eram escolhidos por Allah ou eram protegidos por Allah de cometer pecado. Exatamente. Comportamento. Quanto ao comportamento, até Allah elogiou ele no Corão. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Você, Muhammad, é uma pessoa de um caráter excelente. Allah não vai te elogiar por brincadeira. Elogio de Allah é que, né, vamos supor, não quer fazer maflan. Já imaginou você receber uma comunicação à nação? O Presidente da República a dizer que o Yusufu é o melhor funcionário do Estado. Qual é a felicidade que vai aparecer na tua cabeça? E aqui Allah estava a dizer para você a melhor criatura. É só de imaginar. Lá no céu, no Arsh de Allah, Allah mandar versículos para o Nabi a dizer você é de um caráter excelente. Excelente. Já imaginaste esse tipo de pessoa? Qual é o caráter referido? Inimaginável. Exatamente. Quanto a esse versículo responde, dissipa todas as suas dúvidas sobre o caráter dele. Pois. Sim. E aquilo que é ações, profecias, que em algum momento ele disse, estão a acontecer no momento em que nós estamos em vida. São várias. Alguns exemplos. Por exemplo, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha dito um dia, disse, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, hadith de Muslim, hadith de Abi Huraira. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, Sinfani min ahli nar lam arahuba. 2 grupos de pessoas que eu ainda não vi serão residentes de onde? Do inferno. Qawmun mahum siyatun ka'zinab al-baqar. São pessoas que terão com eles nas suas mãos símbolo de poder. Yadribuna biha an-nas. Através desse símbolo de poder eles começam a fazer o quê? A humilharem os outros. 2. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyat. Mulheres que usaram, mas ao mesmo tempo não usaram. Naquela altura não era fácil ouvir aquilo, ou ver. Mas Nabi estava a falar. Nisa'un kasiyatun 'ariyat. Mulheres que usaram, mas ao mesmo tempo estão nuas. Podemos chamar essa linguagem semi-nua. Exatamente. Okay. Mumilatun ma'ilat. Requebram e que fazem requebrar. Ru'usihinna ka'asnimat al-bukht al-ma'ila. Nos cimos das suas cabeças como se fossem corcovas de camelo. Os penteados. Hoje é difícil ver isso. Hoje acho que é a moda que mais... Então parece que o Nabi está a viver conosco, não é? Ou parece que o Nabi vivia conosco. Mas Allah deu sentença final a essas pessoas. O Nabi Salama deu. La yadkhulna al-jannah. Não entrarão onde? No paraíso. Wa la yajidna. Nem vão alcançar a fragrância do paraíso. Outro exemplo. Nabi sallallahu alaihi. Um pouco, estou a pedir para segurar um pouco, para repetirmos este assunto. Sim. Essas pessoas que não vão sentir o cheiro do paraíso são essas que foram mencionadas nesse hadith. Agora temos que clarificar um pouco. Sim. Em relação a esses penteados, os tipos de penteado. Sim. Qualquer penteado ou desde que a cabeça esteja descoberta. Desde que a cabeça esteja descoberta. Toda pessoa que descobrir cabelo, essa pessoa está a fazer o quê? Está a cometer zina,
aquele todo homem que vê o quê? O seu cabelo. Exatamente. Então, esse é um dos mu'jizas, um dos milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele falou e hoje nós estamos a ver. Estamos a viver. Exatamente. Tivemos apenas um, mas com muitas abordagens. O Sheikh pode nos trazer mais um outro? O outro, علامات الساعة que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, إذا فشع زنا في القوم, quando o adultério se espalhar na sociedade. Quando o adultério se espalhar na sociedade. والأوجاع التي لم تكن في أسلاف الذين قد مضوا. Nesse tempo existirão doenças e feridas que os povos passados nunca ouviram falar das mesmas. Não vamos longe. O HIV, os nossos avós, bisavós, nunca ouviram falar da HIV. Está aqui hoje. Já trazem PrEPs, meios de prevenção, etc. Mas sempre a taxa de sobreprevalência está a aumentar. O que é que está a falhar? Talvez a ignorância das pessoas, diríamos assim? إذا فشع الزنا في القوم. Adultério espalhou-se na comunidade. Uma das maneiras de nós eliminarmos é eliminar o adultério. E fazermos o nikah, nem que seja para casar 4. É um dos milagres proféticos. Nabi falou naquela altura. Alama man alama, descobre quem descobre o medicamento, o jahala man jahala, não sabe quem não sabe. إذا قضيت الدواء, e se aparecer a cura daquela doença, para الداء بإذن الله, apareceu pela ordem de Allah, não através de avanço científico ou tecnológico, não. Vou dar um exemplo. Falava-se há muito tempo que lêmpora não tem cura, mas Nabi disse, بكل داء دواء, toda doença que Allah traz, depois Allah traz cura. Hoje lêmpora é doença que se fala. Não. Falava-se de tuberculose, não é? Era uma doença mortífera, não é? Não tinha medicamento. Hoje fala-se de tuberculose. Fala-se entre aspas. Mas quando você compra, tem medicamento. Então, toda doença que Allah traz a cura também. Está a perceber, não é? Pois. Outra coisa que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, quando os dias se tornarem curtos. La hawla wa la quwwata illa billah. Quando os dias se tornarem curtos. E esta é uma pura realidade que está a acontecer nos nossos dias. Hoje, quem vai querer questionar essa situação? Quando falamos quando os dias se tornarem curtos. Isso é infalível. Nem precisamos comentar bastante sobre este assunto. Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia, quando as vozes se tornarem mais pertos, por mais que sejam distantes. As vozes, se tornarem perto, por mais que estejam distantes. hoje nós temos muitas linhas que facilitam as nossas Hoje você vê alguém em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos da América, você sentado aqui. Nabi tinha dito isso. E naquela altura não era possível isso. Mas Nabi sallallahu alaihi wasallam já tinha advertido. isso. Quando o usura, o júri, virar o prato do dia. Hoje, mesmo os funcionários do Estado, ninguém que não há de viver senão fumo ou cheiro de usura, de júri. Ninguém. O nosso sistema é que sistema? O sistema moçambicano, o sistema, não estamos a falar de sistema capitalista, não é? A nossa economia toda, vem de onde? Das dívidas. Juros. Não é isso? É isso. Então, o júri hoje virou algo normal. Não é? Quando a patroa nascer, a sua escrava, ou a escrava nascer, a sua patroa. Sabe o que quer dizer isso? Quando a escrava nascer, a sua patroa. Isso é preciso aprofundar para perceber essa linguagem que o Nabi disse. É aí onde eu queria chegar, que nós pudéssemos perceber. Quando Quando a empregada nascer a sua patroa? Não. Quando a patroa nascer a sua empregada? Sim.
A empregada nascer a sua patroa. Quando a empregada nascer a sua patroa. Sim. Sabe o que quer dizer com isso? Vamos aos detalhes, chefe. Você nasceu tua filha, não é? Sim. Como você depende dela, já está velho, ou a sua mulher já está velha, depende da filha, não é? Então a filha está sujeita a insultar, a abusar, até a vir consumir álcool na casa dos pais, A ditar as regras. a ditar regras, porque ele é quem sustenta eles. Então a patroa ou a escrava nasceu, Sua patroa. é isto. Não estamos a ver hoje? Bem visível. E a respeito da sua posição, quer dizer, aqueles acontecimentos pessoais, E depois há uma coisa muito importante. queria dizer descrição. Espera, yatatawaluna fil bunyan, subhanallah. Quando os pés descalços disputarem sobre construções de palácios e mansões. Wallahi, há pessoas que a gente dizia, quem é aquele? Mas hoje são donos de grandes mansões. Não é desenvolvimento isto. É alamato sa. Profecia dos tempos. Vamos. Então, eu dizia, na personalidade, ele como pessoa e as suas ações. Podemos dizer como? A descrição, aquilo que ele era em relação às pessoas. Refiro-me, quando as pessoas vissem a ele, qual é a aspiração que eles tinham? Por exemplo, poderíamos dizer que um mensageiro tem que ser alguém que quando as pessoas cruzam com ele, apanham arrepio, alguma coisa assim idêntica. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa normal. Não muito alta e não muito magrinha. Era não muito baixinha. Tinha uma estatura normal, uma estatura física. Era um homem muito bonito. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falasse, quando ria, ficava tipo pérolas brilhantes saíam da sua garganta. Esse era o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um homem que em nenhum momento moscas pousaram no corpo dele. E nunca bocejou na vida dele. At-tathahud min ash-shaytan. O bocejar provém de Satanás. Nabi nunca bocejou. Sheikh, desculpa, mantenha ainda o fio do pensamento. Estamos a falar do bocejar normal. Nabi não bocejava. Mesmo ao acordar? Nabi, Mesmo cansado? Nabi não bocejava. Nabi não bocejava. O coração dele também não dormia. Tanamu aynahu wa la yanamu qalbuhu. Só dormia os olhos, mas o coração dele não dormia. Continuava sempre a fazer dhikrullah azza wa jalla. Subhanallah. Alhamdulillah. Mas havia Allah. possibilidade de, por exemplo, acompanhamos algumas informações. Sim, Não temos a certeza que as informações são fidedignas. sim, Mas talvez o Sheikh pode nos esclarecer com mais vagar. sim. Alguém que só fechou os olhos e o coração ainda continua a funcionar. A fazer A dhikrullah. fazer dhikr, em algum momento. Exatamente. Este dificilmente pode sofrer um atentado e talvez ser encontrado. Mas nós ouvimos alguma informação que algumas pessoas já lhe fizeram emboscadas. Então, essas E emboscadas... depois essas emboscadas, o que é que se deu? As emboscadas não surtiram efeitos, porque ainda o esclarecimento da sua saída, talvez não foi um esclarecimento assim com A mais B. Nabi sallallahu alaihi wasallam dormia os olhos e o seu coração não dormia. Por isso que Ru'yatul Anbiya Wahi, o sonho do Anbiya é uma revelação. Está a perceber? لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. O que é que ele fez? لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. Quando ele sonhou no dia seguinte foi fazer umrah. Não é? Então, tanamu aynahu. Só os olhos é que dormiam. Wala yanamu qalbuhu. O coração dele não dormia. Esse era o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A forma de andar, de comer. É muita coisa. Mas queremos tirar um pouco. Nabi sallallahu Apenas isso para nós tirarmos alguns... Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando andasse, andava com muita pressa. Mas como se estivesse a lançar as tuas pernas. Mas sempre olhando para o chão. E com muita cautela para não matar criaturas de baixo.
aqueles insectos ali que circulam ali, então ele tinha... Esse era o Muhammad sallallahu Ele alaihi até wasallam. tinha amor por criaturas. Esse era o Muhammad. Ele era nabi de todos. Mesmo a formiga. Mesmo a formiga. Você não lembra que Nabi Salama uma vez foi conversar com os jinnis? E quando ia conversar estava com Abdullah ibn Mas'ud. Quando chegaram num local, Nabi Salama desenhou um caminho, disse Ibn Mas'ud não salta esse caminho. Foi para lá, só que Ibn Mas'ud começou a ouvir vozes ali, tipo de discussão. E veio uma nuvem que cobria a cabeça de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depois de tanta discussão, foi quando Nabi Salama veio e disse: Ibn Mas'ud, se você saltasse naquele caminho onde eu desenhei ali, não íamos nos ver mais até dia de Qiyamah. Era Nabi também dos anjos. Aliás, era Nabi também de quem? Dos jinns. Esse era quem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, há muitas situações, não é? Para demonstrar que era o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como guerreiro. Muhammad como guerreiro. Muhammad como guerreiro. Comandante dos batalhões. Comandante-chefe das forças de defesa islâmicas. Não permitiu para que o inimigo fizesse invasão territorial. Era um comandante por excelência. E ele dava ordens quando ia à guerra. Lá taqtulu nisa. Quando for as guerras não podem matar quem? Mulheres. Walá taqtulu subiyana. Não podem matar crianças pequenas. Wa sheikhun kabirun. Velhos e idosos. Quando encontrarem pessoas nas suas sinagogas, nos seus locais de adoração, não ataquem ninguém, não matem ninguém. Não é? Este é o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Salama era um homem muito bravo na guerra. Numa das guerras, Nabi Salama lutou e disse: eu estou a ver Jibril, parece que está a vir no quarto céu. Para vir fazer o quê? Vir ajudar os muçulmanos. Ele também ajudava os muçulmanos na batalha. Jibril, alayhi salatu wassalam. E outros anjos. Nabi lutou. Nabi foi ferido. Sofreu golpes. Ele também golpeou. Aonde? Na guerra. Não é ser o comandante e não ir no campo de batalha. Mandar no gabinete. Nabi Salama ia à batalha. Lutava. Comandante-chefe das forças de defesas islâmicas. Não admitia em que o seu território fosse invadido por inimigo. Este era o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. Nabi como esposo. Muhammad como esposo. Compaixoso, carinhoso. Já deu algum esclarecimento para nós copiarmos esta excelência no comportamento. Estamos a falar de tudo como marido. Nabi sallallahu alaihi wasallam lavava suas próprias roupas enquanto casado. Lavava seus sapatos enquanto casado. Cozinhava enquanto casado. Para ensinar que isto não é trabalho exclusivo só para a mulher. Não. O homem querido pode fazer. Ajudar a sua esposa. Não é? Muito amável. Era um homem muito carinhoso com as suas esposas. Não é? Uma vez, subhanallah, numa noite, Nabi sallallahu alaihi wasallam saiu. Ele tinha hábito costume de ir visitar a campa nas noites. Não é? E nisto, a sua mulher Khadija, a sua mulher Aisha, começou a seguir. Encontrou ele estava a fazer o quê? Dua no cemitério. Ela viu rapidamente, entrou dentro. Quando Nabi Salama viu, voltou e perguntou: e a Aisha? Onde é que você... Aquela que eu cruzei com ela era... Isto disse sim. Nabi disse para ela: seu Shaitani voltava? O Shaitani veio, né? Nabi Salama disse: eu tenho Shaitani? Disse sim. Aliás, ela disse: eu tenho Shaitani? Disse sim. Disse: e tu, ya Rasulullah, tem Shaitani? Nabi Salama disse: sim, eu tenho Shaitani. Só que o meu, Allah ajudou-me, já abraçou o Islã. Não é? Então significa, a mulher tinha ciúme, pensava que ele ia na casa das outras. É normal. Ciúme não é um madhab de agora, é um madhab antigo. Qadimun, ma'ruf, antigo e reconhecido. Que mesmo as esposas do Nabi também faziam o quê? Ciúme para o seu marido. Mas era um homem também muito tolerante para com as suas esposas. Muito amável com as suas esposas. Muito carinhoso com as suas esposas. Não insultava as suas mulheres. Não batia as suas mulheres. Este era
o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas como humano, zangava? Qualquer homem tem que zangar. Se não zanga, não vais lutar. Na batalha, como é que você vai lutar sem zangar? Sem zangar na batalha pode-se lutar porque é autodefesa. Você tem que entrar com os... O homem, para ficar mais forte, tem que zangar. Pois. Tu não vais ser mais forte. O sistema nervoso é um sistema que tem que estar na vida ou tem que estar no órgão do ser humano. Se tu não tens sistema nervoso, és incompleto. Zangava, mas era muito tolerante. Tem algumas circunstâncias mencionadas que lhe faziam ele zangar? Sim. Uma delas? Quando você negasse uma das ordens de Allah, ele ficava muito zangado, o corpo dele ficava como se fosse uma rosa. Como pai? Como pai. Muhammad como pai. Sabemos que Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha 4 filhas. Khadija, aliás, que era Fátima, Ruqayya, Kulthum e Zainab. Essas eram suas filhas. Era muito carinhoso para com as suas filhas. Muito amável com as suas filhas. Mas também muito exigente para com as suas filhas. Pois. Muito exigente para com as suas filhas. Isto serviu como lição. Ou servia como lição exatamente. Para nós também, que nem sempre temos exatamente. mas também exatamente. repreender. Uma vez disse para Fátima: "Ya Fátima, eu não irei te beneficiar em nada diante de Allah. Se você não praticar aquilo que eu trouxe como a verdade, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala não irá reparar que o Muhammad, aquele é filho da Fátima de Muhammad." Como temos exemplo de vários ambiais que os seus filhos vão para o inferno, não é? Por exemplo, estamos a falar do filho de Nabi Nuh, Canaan, vai para o inferno. Esposa de Nabi Lut, esposa de Nabi Nuh. Então, diante de Allah subhanahu wa ta'ala, não vale esta coisa do quê? Meu pai. Exatamente. Então, é isto que Nabi não queria que as filhas fossem. Mashallah. E Muhammad como instrutor, professor. Ele como professor. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam como professor. Subhanallah. Há uma passagem que o homem veio, não sabia que quando alguém reza não fala. Esperou alguém. Atche. Ele perante o Salah disse: "Yarhamkallah", em voz alta. Todos calaram. Depois alguns começaram a olhar. Como assim? O senhor fala assim? Subhanallah. Ele próprio diz: "Wallahi, nunca vi um professor como Muhammad. Não me bateu, não me insultou, chamou-me, irmão, quando alguém reza, não fala." Outra vez veio um beduíno. Muhammad estava na mesquita com os sahabas. O beduíno chega na mesquita, está a mijar ali. Não sabia que na mesquita não se mija. Outros sahabas queriam bater a ele. Nabi Salama proibiu, disse: "Não batam. Deixem terminar." Terminou de fazer xixi e chamou a ele. Olhem como Nabi disse para aquele homem: "Ya akhil árabe", o meu irmão árabe. "Ya akhi", o meu irmão árabe. Ali não é lugar para mijar. Se quiseres mijar, mija fora ou outro lugar. Wallahi, aquele homem abraçou o Islã pelo comportamento do professor Muhammad. Professor dos professores. Voltavam numa das batalhas. Deitaram-se num local para descansar. Nisto apareceu um beduíno avarento. Tinha a espada dele na mão. Bateu o ombro do Nabi Muhammad. "Quem vai te salvar da morte? Estou aqui com minha katana." Nabi Salama sorriu e disse: "Allah vai me salvar disto." Ele a querer lançar, a espada caiu. Nabi Salama apanhou. Quando apanhou, disse: "Olha, eu não te vou matar, mas só quero te perguntar agora, quem irá te salvar?" O que aquele homem disse? Seja generoso. Seja generoso. Nabi Salama disse: "Eu só quero que você diga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." O beduíno disse: "Não estou pronto para fazer isso." Nabi disse: "Ok, vai embora." Subhanallah. Que comportamento. Quando aquele ia, regressou. Disse: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammad Rasulullah." Eu juro, aceito que Allah é único e testemunho que você, Muhammad, é mensageiro de Allah.
comportamento de Nabi levou o beduíno a abraçar o Islã. Grande professor, um líder, um professor dos professores, um catedrata de excelência e que não tenho palavras para descrever o quanto ele foi professor dos seus sahabas, subhanallah, os seus companheiros, até o ponto de Allah subhanahu wa ta'ala dizer no Coran que o amor que se sente para o seu mestre Muhammad, o amor que eles têm, mesmo que você junte no mundo o tesouro do mundo que tem, ou com tudo que o mundo tem, nunca vai apanhar o amor que os companheiros de Muhammad têm para com ele. Mashallah. Muhammad como comerciante. Honesto, fiel. التاجر الأمين, um comerciante honesto, مع الصديق والنبيين. No dia de Qiyamah vai estar na companhia de quem? Dos verdadeiros e dos mensageiros. Qual é o comerciante honesto? الذين إذا حدثوا لم يكذبوا. Quando ele fala, não mente. Quando ele fala, não mente. Quando vende, não aumenta preço. Fala a verdade. Fala a verdade. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. O Muhammad foi o mensageiro, mas também comerciante leal aos seus patrões, comerciante leal, honesto ao seu patronato. Este é o Muhammad como um comerciante. Mashallah. Muhammad como poeta, homem de palavras, alguém de discurso. Quando ele fizesse o discurso, qual era a sua maneira de discursar? O profeta sallallahu alaihi wasallam era alguém que repetia as suas palavras às vezes, para as pessoas fazerem o quê? Perceberem. Aprender. إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم, como diz Jabir bin Abdullah al-Bajali, hadith de Imam Muslim, narrou também Riyad al-Salihin, livro de Abu Zakaria Sarfuddin de Bashaqi. Ele dizia, Jabir, إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم, quando estivesse a discursar o profeta, porque khataba ou khutba provém de um verbo árabe chamado khataba, diálogo. Então, إذا خطب, quando estivesse a dialogar ou a discursar, أحمرت عيناه, os seus olhos ficavam vermelhos. أحمرت عيناه وعلى صوته, e falava a gritar muito, não é? كأن منذر جيش, como se fosse estar a comandar um exército, não é? Como se estivesse a fazer o quê? A comandar um exército. Esta era a maneira de discursar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A outra parte de Nabi que nós não falamos, eu não sei se na altura existiam atividades desportivas. Se existiam, ele como desportista. Nabi recomendou a fazermos natação. Mashallah. Não é? Nabi brincava, treinava seus cavalos para onde? Para a guerra. Este era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em todos os aspectos sociais tu vais encontrar o Nabi. Encontramos discursos que alguns álimos, sheikhs, sei, posso chamar assim, diziam, um muçulmano preocupado com a verdade não tem tempo de brincar. Porque brincadeira é perca de tempo. Enquanto você perde o tempo, estás a perder ainda a vida, porque a vida é associada ao tempo. Não se esqueça que o lado do Corão disse, não se esqueçam também do mundo, né? Pois. Sim. Vamos brincar no mundo, mas naquilo que é halal. Porque o coração também precisa o quê? Repousar, descansar. Sa'at wa sa'at, tempo após tempo. Hamdullah tinha dito isso para o Nabi. Ya Rasulullah, gostaríamos que toda hora estivesse a nos dar aula. Nabi disse, olha, sa'at wa sa'at ya Hamdullah. Tempo após tempo, não é toda hora. Mashallah. Acho que falarmos de Nabi é um tema que provavelmente poderemos não ter o desfecho final. E o nosso tempo em antena é um tempo precioso. E eu gostaria que me despedisse, me dispensasse com prazer de voltarmos com mais um outro programa, inshallah, se o nosso chefe está disponível e saudável. E dar a nossa sugestão que coloque a sua sugestão em relação à outra parte de Nabi que nós não mencionamos.
também poderemos trazer, inshallah, oportunamente, para o nosso programa. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.